A palavra pela ordem, senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, prazer encontrá-los aqui. Senhor presidente, caros colegas, trata-se de uma questão de ordem, com base no artigo 403 do Regimento Interno, combinado com o 145, parágrafo 2º do mesmo Regimento Interno. Hoje, caros colegas, eu venho a essa tribuna em busca, senhor presidente, SGM, que é a Secretaria-Geral da Mesa, e a todos os colegas, eu venho em busca de respostas, e especialmente para trazer aqui uma reflexão a vossas excelências. Nos últimos dias, a partir de algumas decisões monocráticas, estamos aqui abrindo um precedente perigosíssimo nessa casa. Precedente que pode gerar prejuízos futuros a respeito dos atos e proposições apresentados por nós, senadores e senadoras, representantes das 27 unidades da Federação. Como é de conhecimento de todos aqui, há cerca de 2 meses e meio, a democracia brasileira sofria um ataque covarde com a invasão e a depredação das sedes dos 3 poderes da República. O dia 8 de janeiro ficará para sempre marcado na história como um episódio, no mínimo, lamentável para o nosso país. Porém, senadores, eu vou além. Eu vou muito além. Por quê? Porque a falta de transparência em alguns atos e o desrespeito ao regimento interno e ao que nós representamos aqui enquanto senadores eleitos democraticamente pelo povo é tão grave quanto. É como se a cada regra quebrada, a cada descumprimento regimental, se enfraquecesse também a instituição, o nosso poder legislativo e também, por consequência, a nossa democracia. Temos na história desta casa alguns episódios lamentáveis que ficaram marcados e devem servir de lição para que não se repitam. Eu posso citar aqui o escândalo dos atos secretos, em que se verificou a omissão da publicidade de atos administrativos. Lembro também, caros colegas, do episódio da violação do painel eletrônico no Senado Federal para retirar uma lista de votação. Engana-se redondamente quem pensa que o meio físico também possa ser mais seguro, pois temos aqui o incidente, entre aspas, da eleição da presidência do Senado em 2019 e que foram constatados 82 votos com uma cédula a mais na urna. E este fato nunca ficou completamente esclarecido sobre o que houve. Se foi uma clara tentativa de fraude ou se foi um erro inocente. Eu trago esses fatos, senhoras e senhores, para demonstrar a insegurança jurídica que temos vivido, especialmente quando não há transparência sobre os processos e decisões que estão sendo tomadas. É importante nos atentarmos para algo muito salutar. Mudar a regra do jogo em curso, omitir informações que deveriam ser públicas, alterar sistemas, documentos. Tudo isso já aconteceu antes e é extremamente perigoso e coloca a sociedade e a seriedade desta casa também em dúvida perante a população brasileira. O que eu quero aqui, colegas, é fazê-los questionar sobre o risco de abrirmos precedentes que colocam em xeque a validade dos nossos atos e proposições. Digo isso citando aqui a inovação trazida pela presidência da Casa e que se exigiu a ratificação por parte de vossas excelências, minha também, das assinaturas válidas dos senadores e das senadoras, ao meu requerimento de instalação da CPI para investigar os atos antidemocráticos. Eu ainda ressalto aqui, eu estou indo além disso, o que nós estamos vivendo aqui, entendo que seja mais grave. Importa deixar claro que é uma questão
que a questão aqui não é mais... Por favor, senhor presidente, já estou para terminar. Mas sobre a segurança em relação aos atos e proposições apresentados pelos senadores e senadoras da República. Ao lançar mão de uma inovação regimental, é preciso que todos estejam de acordo e cientes das novas regras. O mínimo que se espera é clareza nos processos. Meu querido amigo senador Espiridião Amin trouxe esse questionamento aqui no plenário da Casa. A validade de vossas assinaturas, caros colegas, está sendo questionada. Não há qualquer respaldo regimental para isso e corremos o risco de causar ainda mais insegurança, questionamento e desconfianças por parte da população sobre a seriedade do parlamento brasileiro. Eu tenho aqui alguns questionamentos e vou pontuar um a um. Em primeiro lugar, não havendo previsão regimental sobre ratificação de assinaturas, questiono. A partir de agora, essa inovação será regra para todas as proposições? Porque se eu tiver que ratificar todas as minhas assinaturas, eu não vou mais trabalhar, né? Eu vou, ou terão de nomear um curador para mim e para cada senador. A Secretaria-Geral da Mesa, ou a presidência, não foi clara sobre o que vai acontecer com as assinaturas não ratificadas e nem retiradas pelos senadores. A decisão de invalidar a assinatura autêntica de um senador da República a um requerimento é de quem? Eu, por exemplo, não solicitei a ratificação da minha própria assinatura. E foi considerado válido por Vossa Excelência o meu requerimento, senhor presidente. O que vale para mim não vale para os demais? Porque tampouco o senador Amin não ratificou oralmente. Ele e tampouco retiraria, ficou no limbo. Aproveito para questionar também o porquê de a assinatura do senador Cajuru não constar como ratificada, enquanto este mesmo senador me telefonou para dizer que ratificou a sua assinatura. Além de senadores que me informaram que tentaram ratificar posteriormente, a partir de sábado e depois do advento das 48 horas, e não conseguiram. São muitas as perguntas e poucas as respostas até agora, e por isso eu venho à tribuna, senhor presidente, preocupada com o precedente que pode ser aberto. Entendo que, sim, há tempo, temos que dar um tempo e tentar sempre um diálogo e um consenso. Portanto, a articulação política faz parte da democracia. Nós primamos pelo diálogo. Sendo assim, só que chega no momento em que a articulação política, em que a vontade de poucos é tão grande a ponto de ferir a legislação, aí nós não temos mais legitimidade na articulação, no diálogo e numa tentativa de consenso. Quando essa articulação ultrapassa a legislação, aí nós já temos algo muito mais sério. Portanto, eu gostaria de alertar os senadores que se esse precedente... Eu já não estou mais falando do mérito do dia 8 ou não, ou de CPI ou não. Eu estou falando da validade dos meus atos. Alguém está decidindo por mim e eu respondo pelo meu mandato, mas alguém está decidindo por mim. Não, Soraya, agora não vale. Ah, sim, Soraya, agora vale. Baseado em quê? Então é muito mais sério. Nós tínhamos 44 assinaturas de senadores. E por conta do tempo, não, elas não valem mais. Não quero adentrar em outras questões, porém, cada senador que assinou, independente do tempo, já estava ciente. Eu digo 44, eu não estou falando em nenhum momento aqui que de assinaturas de senadores, dessas 44, não há senadores que não estão mais no mandato. Então, quando eu tenho uma articulação que vai contra a vontade da maior parte do Senado, sendo que uma CPI é direito da minoria, ficou grave demais. Tomar uma decisão por um senador já é grave demais.
é grave demais. É uma dissolução do Senado Federal. E dissolver o Congresso, dissolver o Senado Federal é gravíssimo. Então nós temos aqui, para que a mídia compreenda, porque também a comunicação... Para concluir, senadora, por favor. A transparência no processamento da proposta legislativa, da proposta de CPI, também foi dificultada. Não sei se por algum problema do sistema, senhor presidente, mas para que todos entendam, nós temos aqui senadores que desistiram dos 44 dessa legislatura. São 9 senadores e isso é regimental, porque está na instrução normativa número 15 de 2022, que permite a retirada de assinaturas. Portanto, a retirada de assinaturas é legítima, é legal. Apor assinaturas é legítimo, é legal. O que não existe previsão é a ratificação de uma assinatura. Portanto, só para que os senhores tenham noção, 14 senadores ratificaram, o que era desnecessário, mas enfim, ratificaram. Para concluir, senhor presidente, 21 comigo, mas o senhor mesmo ratificou a minha, porque o senhor disse oralmente, né? Então, nós temos 21 senadores que estão praticamente no limbo. Portanto, a pergunta é a seguinte: o que vai acontecer? Porque quem desejava retirar, conforme o regimento e a instrução normativa, poderia tê-lo feito. E não fez, totalmente consciente. Nenhum senador precisa de babá. Precisa de um curador para ratificar e correr atrás. Realmente você deseja isso? Mas eu acabei de assinar. Portanto, no total, entre ratificações e senadores que estão no limbo, temos 35 assinaturas. E eu pergunto a Vossa Excelência, o que acontecerá? Porque o Brasil e a mídia e a imprensa não para de telefonar, porque isso é algo extremamente importante. Mais importante, este fato, este precedente pode superar a gravidade do dia 8, por isso que eu pergunto para Vossa Excelência. É assim que eu vejo e muita gente vê. Então, a partir disso, o que será feito com essas assinaturas que estão no limbo? Como serão consideradas e como é que será, se este tipo de precedente vai passar a nos afetar amanhã? Porque, a partir de agora, eu só quero assinar fisicamente todas as proposições, porque eu não posso mais confiar no sistema do Senado? É uma pergunta também. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Soraya Tronic, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro devo dizer que recolherei a questão de ordem, os muitos elementos e argumentos trazidos pela senadora Soraya Tronic em relação a esse tema do requerimento de comissão parlamentar de inquérito de sua autoria. No entanto, e isso será decidido, evidentemente, inclusive os questionamentos por Sua Excelência. No entanto, eu não gostaria de deixar de afastar a argumentação ou a ilação relativamente a algum tipo de fraude ou coisa que o valha em assinaturas de CPI. Isso definitivamente não aconteceu e falta uma premissa básica da questão de ordem da senadora Soraya Tronic, que é o encerramento da legislatura passada. Vamos lá, eu queria apenas ponderar a todos os senadores essa reflexão e, obviamente, essa é uma discussão que pode ser feita para aprimorarmos o entendimento a partir de um caso concreto que pode servir para o futuro como um paradigma para decisões dessa natureza. Nós temos algumas especificidades nessa situação da Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro. Primeiro, o fato de que o acontecimento que ensejou o requerimento da senadora Soraya Tronic foi um acontecimento ocorrido no recesso parlamentar do Senado Federal. Foi no dia 8 de janeiro e, em seguida, no âmbito do recesso, a senadora Soraya Tronic apresenta um requerimento de CPI. Há a coleta de assinaturas dos senadores daquela legislatura que assinaram o requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas há um dado que é essa premissa fundamental que quero expor a Vossas Excelências. No dia 31 de janeiro, com um requerimento pendente de CPI com as assinaturas suficientes e não tendo sido instalada a CPI numa sessão extraordinária do recesso parlamentar, encerra-se a legislatura
parlamentar, inclusive de muitos senadores que haviam assinado aquela CPI. O entendimento do Senado Federal sempre foi, nessas situações de requerimentos dessa natureza, de arquivamento de todas as proposições. Todos os senhores sabem disso. Há diversos pedidos de desarquivamento, inclusive, de proposições legislativas. Há, inclusive, em relação à CPI, o caso do senador Plínio Valério, que havia já sido lida uma CPI de requerimento de Sua Excelência, e ele refaz o requerimento após o dia 1º de fevereiro numa nova legislatura, coleta novamente as assinaturas e esse requerimento será lido pela presidência preenchendo-se os requisitos. Portanto, talvez o que tenha sido o equívoco dessa presidência foi oportunizar, em razão da atipicidade dessa situação, a gravidade do 8 de janeiro, um requerimento feito no recesso parlamentar com o número de assinaturas suficientes, ter deixado de arquivá-lo. E, de fato, eu deixei de arquivar esse requerimento, como fiz com todos os outros requerimentos que estavam pendentes de apreciação, porque sempre foi assim no Senado Federal. Eu deixei de arquivar esse em razão da especificidade do tema, em razão das circunstâncias dele, mas restava à presidência uma decisão. Era para considerar válido ou válida a assinatura aposta numa legislatura anterior, ou era preciso coletar novamente as assinaturas daquele requerimento válido? É essa a questão que eu decidi e resolvi, para garantir aos senadores da nova legislatura e o fato também de que muitos senadores que haviam assinado aquele requerimento com o fim da legislatura não estavam mais ali para assinar, lancei mão desse expediente de fato inovador, para coletar a afirmação e a vontade de, virando a legislatura, numa nova legislatura, os senadores assinarem. Foi só isso. Não há nada além disso. Inclusive, todas as assinaturas estão ali contidas, todas da legislatura passada, todas as novas assinaturas da nova legislatura, para poder serem aferidas pela presidência. Nesse momento reside um único conflito, senador Soraya. Se nós devemos considerar as assinaturas apostas na legislatura anterior ou não. E eu vou recolher, até porque Vossa Excelência fundamenta o seu pedido num artigo do regimento que diz que todas as proposições serão arquivadas, salvo os requerimentos de autoria de senadores que se mantenham no mandato. O entendimento da Secretaria-Geral da Mesa já foi manifestado de que proposições dizem respeito àquelas que precisam ser votadas. Isso não se aplica a requerimentos, inclusive, de CPI. E um outro argumento importante, também um fundamento, que é o fato do artigo 76, quando se refere às comissões parlamentares de inquérito, no parágrafo 4º, diz o seguinte, eu peço a atenção da senadora Soraya Tronic, do líder do governo, senador Jacques Wagner, do líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues. Diz o regimento do Senado Federal, em qualquer hipótese, o prazo da comissão parlamentar de inquérito não poderá ultrapassar o período da legislatura em que for criada. Portanto, se há algo que pode ser questionado a essa presidência, é o fato de um requerimento feito na legislatura anterior ainda estar sendo considerado válido numa legislatura atual. Esse questionamento eu aceito e vou refletir a respeito dele, que é um questionamento que me fez o senador Randolph, que me fez o senador Fabiano Contarato, que me fez o senador Jacques Wagner, porque mantive um requerimento da legislatura anterior para esta legislatura. E respondo, em razão da especificidade do tema, da gravidade do dia 8, da intenção que tínhamos de apurar numa comissão parlamentar de inquérito no recesso parlamentar, esses fatos. Foi essa a única razão que mantive esse requerimento ativo no sistema do Senado, com as assinaturas ali apostas, e apenas busquei entender desse novo plenário do Senado Federal, desses novos senadores, se o desejo de pelo menos 27 era ou não ter a comissão parlamentar de inquérito. Então essa foi a intenção, está esse o dilema em razão de uma especificidade, não há nada de manobra para prejudicar um lado ou prejudicar outro, com a mais absoluta transparência nos meus atos e todas as minhas ações comunicadas à senadora Soraya Tronic. Das 48 horas para buscar ratificado, o entendimento que teríamos na não ratificação, tudo isso dialogado para a gente chegar num consenso maduro, harmônico, inteligente, ativo, para poder definir esse dilema de uma comissão
comissão parlamentar de inquérito, cuja proposição foi em circunstâncias, repito, muito específicas. Então, que não haja dúvida em relação à boa intenção da presidência, à boa intenção da Secretaria-Geral da Mesa de poder dirimir da melhor forma possível essa questão. Se me indagarem, a mim como senador da República e não como presidente, se devemos ter uma comissão parlamentar de inquérito, já disse isso aos líderes de governo. Eu respondo que sim. É importante ao parlamento que foi invadido, que foi aviltado, que foi depredado, entender as circunstâncias disso, quem financiou isso, quem as pessoas que estavam, se há outros acontecimentos, como uma bomba num caminhão em Brasília. Tudo isso era importante o Senado se debruçar para poder apurar. Esse é o meu entendimento, mas eu não vou fazer prevalecer o meu entendimento, muito menos contra um regimento que determina o arquivamento dos requerimentos na legislatura, quando ela se finda, muito menos contra um regimento que determina que comissões parlamentares de inquérito devem ser extintas ao final da legislatura. Então foi essa a minha intenção, senadora Soraya, foi buscar dar ao seu requerimento uma exceção à regra do Senado e, infelizmente, agora a coisa se inverte com uma má interpretação em relação à postura da presidência do Senado. Mas eu recolho a questão de ordem da senadora Soraya Tronic, eu vou decidi-la fundamentadamente em relação a essa comissão parlamentar de inquérito, para que não haja dúvidas em relação a esse tema e possamos, então, inclusive, criar, a partir desse precedente, uma rotina em relação a situações dessa natureza de requerimentos apresentados em recesso parlamentar. E dizer que, em relação a essa comissão parlamentar de inquérito do Senado, nenhuma relação há com a comissão parlamentar mista de inquérito do Congresso Nacional, que depende, preenchidas as assinaturas, da leitura na sessão do Congresso Nacional, que será realizada a partir do entendimento sobre os vetos. Eu espero que aconteça brevemente a recessão do Congresso Nacional. Todo esse entendimento diz respeito exclusivamente à CPI proposta no Senado Federal na legislatura passada, e não da CPMI, que está pendente de apreciação pela presidência do Congresso Nacional. Portanto, recolho a questão de ordem, decidirei muito brevemente a questão da CPI da senadora Soraya Tronic e todos os questionamentos ali havidos. Senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, vou aguardar a resposta ponto por ponto, mas resta a pergunta. Senadores tentar, porque você pode assinar ainda a CPI, pode também retirar a sua assinatura mesmo depois da leitura do requerimento. Eu não vou entrar nas demais discussões, mas a pergunta que resta para este momento é o que acontece com os senadores que não ratificaram e nem retiraram, como foi o meu caso, mas Vossa Excelência ratificou. É a questão. Não ratifiquei, é porque Vossa Excelência é autora. Tudo como bem, autora, evidentemente, que a assinatura é válida. E os senadores que não ratificaram dentro das 48 horas e que desejam ratificar posteriormente ou agora? Perfeito, é esse o cerne da questão de ordem que eu estou recolhendo para poder decidir fundamentadamente. Esse é o cerne da questão de Vossa Excelência, mas a assinatura de Vossa Excelência, me permita, é porque, evidentemente, se o requerimento está ativo da autoria de Vossa Excelência, a assinatura é válida. E também não é um questionamento sobre o senador confirma ou não sua assinatura. É porque, mudando a legislatura, novos senadores entraram, os antigos senadores que assinaram saíram, é apenas o saneamento sobre o entendimento do novo Senado Federal acerca da CPI. Essa única a intenção, não é dúvida sobre a fidelidade da assinatura. Claro. É apenas sobre o entendimento daquele senador com a assinatura que foi feita numa legislatura anterior. Apenas isso. Mas a pergunta que resta são só essas. Eu vou recolher e decidir. Eu acho que isso resolve tudo. Vamos decidir à luz do requerimento, e é uma situação nova de fato, senador Soraya, que Vossa Excelência interpreta que o termo proposições do regimento, do artigo 332, se refere também a requerimento do CPI. E esse é um fato novo, uma situação nova que impõe a mesa decidir se o requerimento do CPI pode ser interpretado como uma proposição que se aplica o 332, que é a ressalva que é feita em relação ao arquivamento dos requerimentos das proposições. Então, essa decisão nós vamos tomar com o melhor entendimento possível. As 20 assinaturas, o que acontece, quem não ratificou e quem não retirou, como ficam? Eu acho que isso é mais importante do que isso, porque isso supera esta questão da interpretação. É simplesmente o que fazer com as 20 assinaturas que ficaram no limbo. Sim, isso obviamente que isso há esse reflexo. Tudo o mais. Obrigada, presidente. Mas só me permita, é porque essa apreciação que Vossa Excelência põe pode restar até prejudicada se houver um entendimento de que Vossa Excelência tem razão em relação ao 332, de que o requerimento de CPI não deve ser arquivado quando o senador autor se mantém, ou a senadora autora se mantém.
E aí não precisaríamos nem chegar nesse ponto da questão de ratificação ou não. É esse o ponto, é uma questão que deve ser analisada no conjunto e será analisada da melhor e com a melhor boa intenção possível, senadora Soraya Tronic, sem nenhum tipo de prejuízo ou pré-julgamento em detrimento do requerimento de Vossa Excelência. Se você gostou desse conteúdo, siga o canal e clique no sininho para receber mais vídeos como esse.